Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo aqui é o seguinte: semiconsciex anticosmoética. Então eu vou traduzir isso aqui. Depois eu recomendo, quem tiver interesse, ler o que eu vou digitar lá abaixo no vídeo, quando eu fizer o upload, lá no YouTube. Então isso daqui é o seguinte: veja bem, olha, semiconsciex anticosmoética. Então, ó, na conscienciologia existe essa palavra semiconsciex. Isso daí é o seguinte: é uma pessoa que sabe, que se projeta fora do corpo a hora que quiser. Tem pessoas que têm essa habilidade. Se a pessoa deitar e quiser sair fora do corpo, assim, às vezes até andando mesmo, assim a pessoa consegue se projetar, estando de pé e tal, né? Não é o meu caso, eu já falo que se fosse eu adoraria, mas não é. Mas tem pessoas que têm essa habilidade, a pessoa se projeta com facilidade, mesmo até andando a pessoa sai fora do corpo. Quanto mais se a pessoa deitar em algum lugar, tá certo? Tá? E anticosmoética. Então veja, tem aquela pessoa que se projeta com facilidade, mas é anticosmoética. Porque na verdade, essa condição de semiconsciência, a pessoa que se projetar facilmente, isso daí é, a princípio é um sinal de que a pessoa evoluiu bem. Já tá um grau assim evoluído, evoluiu bem, assim consciencialmente. Para aqueles que utilizam essa habilidade para o bem, de maneira com discernimento, cosmoeticamente, tá certo? Mas eu tenho ficado perplexo, porque não é de hoje, já faz tempo, muito tempo que eu observo, eu vejo através da clarividência pessoas projetadas me sondando, desde muito tempo, porque eu me tornei uma pessoa conhecida, assim. Então veja bem, olha, eu nunca me importei que as pessoas tivessem acesso à minha vida privada, do jeito que, porque as coisas aconteceram dessa maneira e já que aconteceu assim, eu nunca me importei. Mas eu minha vida está aí para quem quiser ver. Se tiver alguma utilidade para os outros, eu nunca me importei. Mas eu virei alvo. E exatamente pelo fato de eu ter me tornado o centro das atenções, então os outros sempre ficaram me cutucando com vara curta. E eu tive muito, assim, eu tive que me controlar demais, assim, para não perder a cabeça muitas vezes. Às vezes eu cheguei a perder a cabeça, assim, de explodir, de falar besteira, tal. Mas as pessoas não têm ideia do esforço que eu tenho feito ao longo de dessas décadas, que na verdade eu já estou com 4 décadas assim, exposto. Então as pessoas não têm ideia do que eu tive que me controlar para não ficar explodindo a qualquer momento. Então, tá certo? Então as coisas até que melhoraram muito. Mas que nem eu falei, eu nunca me importei dos outros acessar a minha vida privada aqui. Não. Mas eu fiquei perplexo e eu acho que isso que não é correto. É pessoas projetadas, que eu sempre vi, levando informações privilegiadas minhas para os adversários. Porque aí os caras que são meus adversários, porque veja, tem muita gente que se incomodou comigo, da maneira como as coisas aconteceram. Veja, todo mundo me acessa, o mundo inteiro me acessa. Hoje em dia, ainda mais no dia de hoje que tem a internet, que tudo é tudo escancarado e tal, né? Tá certo? Então tem muita gente que esses adversários aí se incomodaram comigo. Sempre se incomodaram comigo. E agora é o seguinte: essas pessoas que estão nessa condição de semiconsciência agindo anticosmoeticamente, eles ficam acessando a minha vida aqui. Porque veja, a minha vida está aqui. Só que a gente pensa no dia a dia, veja, uma pessoa que é capaz de se projetar a hora que quiser, que está nessa condição de semiconsciência, eles acessam o pensamento da gente, o campo mental da gente aqui em volta aqui. Então os pensamentos, eles acessam os pensamentos, tudo que a gente pensa. Então, por exemplo, se você vai num lugar, primeiro você pensa para se programar, olha, eu vou em tal lugar, vou no banco, vou em tal lugar. E eles passam todas essas informações para os adversários. Quando eu chego nesses lugares, já está tudo armado lá. Tá certo?
tudo mal, pessoas mal intencionadas, no intuito de arrumar uma confusão comigo, um problema. E sempre foi assim, eu sempre tive muito cuidado. E eu sempre procurei ficar muito atento com isso. Então veja bem, que nem eu falo, eles acessam principalmente o pensamento da gente. Tá? Então quando eu saio da minha casa, eu me programo. Eu penso assim, é porque a gente primeiro pensa, vou em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá certo? E ao longo do tempo eu tenho sido muito prejudicado. Por causa dessas pessoas aí que estão nessa condição de semiconsciência, porque eles vêm projetados aqui sondar os meus pensamentos. Para que vocês tenham uma ideia, é muito comum, quando eu deito, na hora que eu deito eu percebo que tem alguém do meu lado. E aquela pessoa está projetada ali, acessando meus pensamentos, para ver o que eu estou pensando, se eu estou nervoso, se eu estou irritado. Porque veja, eles veem tudo aqui. E eu sou muito atacado, assim, espiritualmente. Eu tenho muitos problemas nesse sentido direto, o tempo todo, já falei isso diversas vezes. Tem gente que vem projetado e fica do meu lado, assim, para ficar sondando o que eu estou pensando, se eu estou irritado, no que eu estou pensando, se eu estou pensando em A, em B, no que eu estou pensando. Agora eles levam essas informações privilegiadas que só um projetor nessa condição tem condição, tem essa facilidade de acessar, eles levam para os adversários. Olha, ele está irritado, é a hora que os outros começam a me cutucar com vara curta. Certo? Não, no momento que eu estou fragilizado, porque veja, eu não dou demonstrações. Mas o projetor ou projetora que está nessa condição, eles acessam os meus pensamentos e levam isso, essas informações que só alguém que está nessa condição pode acessar, leva essas informações privilegiadas para os adversários, que são pessoas que não têm condição alguma nesse sentido. Então eles ficam me sondando assim, tá? E levam essas informações privilegiadas minhas para os outros. Para os outros ficarem me atormentando. Já fazem isso há muito tempo. Então eu fiz esse vídeo aqui nesse intuito. Agora, o fato da pessoa se projetar com facilidade, para essas pessoas que são projetores ou projetoras, estão nessa condição de semiconsciência, mas agem de maneira anticosmoética, esse pessoal isso não é indicador de evolução. Para esses aí, não. Tá? Agora aquela pessoa que utiliza, tem muita gente que vem me sondar, mas no intuito de entender, assim, pô, o Guilherme se saiu bem, ele tá numa condição, assim, evolutiva, conseguiu evoluir um pouco mais e tal, né? Vem fazer um outro tipo de pesquisa, ou um outro tipo, vem fazer uma outra sondagem, mas não nesse intuito aí, de levar informações privilegiadas para os outros ficar me atacando, tá certo? E eu tenho sido vítima de ataques, assim, porque veja, é que nem eu falo, eles levam essas informações privilegiadas para os adversários, e já fazem isso há muitos anos. Tá? Ontem mesmo eu vi uma, mas só, por incrível que possa parecer, a maioria são jovens, até adolescentes. Assim, porque nessa fase aí da vida, as pessoas encontram mais facilidade de se projetar. Tá certo? Fala-se tanto em recesso, né? Projetivo, mas eu acho até estranho. Sim, mas enfim, né, existe explicação para tudo, né? Falam que pessoas que agem de maneira anticosmoética, num dado momento, podem passar por um recesso projetivo e nunca mais ter essa habilidade de volta. Eu acho estranho, mas enfim, que nem eu acabei de dizer aqui, existe explicação para tudo. Né? Se as pessoas estão agindo dessa forma, anticosmoética, com habilidade que eu considero fora de série, pessoa se projetar a hora que quiser. Agora eu fico imaginando, uma pessoa que tem uma habilidade dessa, que consegue se projetar fora do corpo a hora que quer, vejo o tanto de opções que essa pessoa teria de pesquisa ou de trabalhos extrafísicos, participar de grupos extrafísicos de diversos, assim, de coisas produtivas. Eu fico imaginando, porque às vezes eu não tenho essa habilidade de me projetar a hora que eu quiser. Eu, eventualmente, já tive algumas projeções conscientes que michurucas aí, tá certo? Então, é que nem eu falei, a minha habilidade maior sempre foi clarividência, mas eu vivenciei diversos outros fenômenos. Agora, a projeção consciente aqui e acolá, eu tive uma projeçãozinha, assim, mas não nessa condição de semiconsciência aí. Então eu fico me perguntando, poxa, se eu tivesse uma habilidade dessa, eu faria pesquisas assim. E aí, curioso, essas pessoas não avançam. Eu tenho visto assim. Diante de ter uma habilidade fora de série dessa, de estar numa condição de semiconsciência,
A pessoa não avança. Eu fico perplexo. Eu fico pensando comigo, como que pode ser? Uma pessoa que pode sair fora do corpo projetado a hora que quiser e não consegue avançar, fazer pesquisa de primeira linha, ou participar de grupos assim, de pessoas, consciências assim, sérias, assim, de estudos avançados, ficam aí me sondando e levando as informações que só aquela pessoa pode ter, levando para os adversários para eles ficarem me atacando. Eu acho assim incrível, assim. Eu fico perplexo, tá? Diante disso daí. Da pessoa ter uma habilidade fora de série dessa aí, tá numa condição de semiconsciência, mas ser anticosmoética. Usar essa habilidade para o mal, que isso não é o bem. Tá certo? Para me prejudicar. Então veja, essas pessoas elas já se posicionaram faz tempo. Elas estão do lado do adversário. Porque elas vêm projetadas aqui, sondar meus pensamentos e o meu dia a dia aqui. Tá certo? Olha, ele fez isso, ele fez aquilo, ele tem isso, ele tem aquilo e tal. E leva essas informações privilegiadas para esses adversários para eles me atacarem de alguma maneira, me prejudicarem de alguma maneira. E eu fui muito prejudicado. Tá, mas no decorrer de todos esses tempos aí, eu fiquei observando isso daí. Tá? Mas é que nem eu fico falando. A pessoa tem essa habilidade nesta vida. Pode ser que numa próxima vida ela não tenha essa habilidade em vista dela ter utilizado essa habilidade para o mal, para prejudicar outras pessoas, né? Tá certo? Então é que nem eu falei, uma pessoa que está nessa condição de semiconsciência, ela vem projetada aqui ou em qualquer lugar. Não existe barreira para uma pessoa que está na condição de semiconsciência. Ela vem aqui, ela acessa os meus pensamentos. E também a minha vida toda aqui. Se colar uns 3 ou 4 em cima de mim, que nem é o que tem acontecido, tá certo? Eles ficam a par de tudo. Agora eles ficam levando essas informações privilegiadas para os adversários me atacarem. Agora, obviamente, eu tenho visto pessoas que vêm projetadas aqui com o objetivo de fazer outro tipo de pesquisa, coisa séria, que não está agindo de maneira cosmoética, de maneira correta, tá? Mas eu nunca me importei, mesmo com esses aí que ao longo do tempo aí sempre agiram de maneira anticosmoética, né? Que vêm projetados assim, sempre fiquei pensando, falei, puxa vida, a pessoa tem uma habilidade fora de série dessa e usa isso para me prejudicar, vem aqui me observar e leva essas informações aí, privilegiadas, para os adversários poderem me atacar. Foi o que sempre foi feito ao longo do tempo. Então, mesmo nessa situação, eu vim falar nisso agora, mas eu observo isso há décadas. Mas essas coisas são desse jeito, tá certo? Eu não iria impor nenhuma barreira. Agora, que nem eu falo, a pessoa às vezes está nessa condição de semiconsciência, nesta vida. Precisa ver também as consequências, porque tudo tem consequência. Tudo. Tá certo? Numa próxima vida pode ser que a pessoa, essa habilidade seja cortada. Ela não vai ter assim essa facilidade de se projetar assim dessa maneira, ela vai ficar presa no corpo. Tá certo? Mas é isso aí. Bom dia.